dizendo aqui, aquela família estava passando por angústia, aquela família estava passando por tristeza, aquela família estava passando por dor, por causa da morte de Lázaro. Mas eu quero te dizer nesta noite, aonde Jesus chega, toda alegria é transformada, toda tristeza é transformada em alegria. Jesus chegou para mudar a história daquela família. Jesus vai chegar também para mudar a tua e a minha história nessa noite. Jesus vai transformar a família. Se você está triste, Deus vai te dar vitória. Creia. Na aldeia de Marta havia tristeza, havia sofrimento por causa da morte de Lázaro. Na família de Marta, Jesus chegou e resolveu aquele problema. Não é diferente na minha e não é diferente na tua vida. Jesus vai entrar para mudar a história da nossa família. Ele vai transformar essa amargura, essa tristeza em alegria. E hoje é noite dele fazer este milagre. Se você quer entender, Jesus transformou a família. Então, irmão, não há tristeza, não há angústia na nossa família. Onde Jesus chega, tem que o milagre acontecer. Aquela família já aparentemente, dizia assim: olha, não tem mais jeito. Marta veio: não, Senhor, não tem mais jeito, já cheira mal. Jesus foi lá no sepulcro, disse: tirai a pedra. Muitas das vezes a pedra está atrapalhando o trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos angustiados, estamos tristes, estamos abatidos, mas não tiramos a pedra do nosso coração. E é necessário tirar essa pedra para ser transformada em alegria. É necessário tirar essa pedra que é uma tristeza para ser transformado em alegria. Então, naquele momento, irmão, Jesus chegou naquela família e transformou aquela tristeza em alegria, né? Então, irmão, tem família que tem maldição. Maldição é um chamamento do mal, sofrimento, desgraça sobre o homem ou alguma coisa semelhante e maldita. Lá em Deuteronômio, na família, a maldição adquirida na família por causa da desobediência. Maldição da família e igreja por causa da desobediência dos seus líderes. Maldição na família porque deixa de obedecer os conceitos bíblicos e acaba adquirindo maldição. Lá em Deuteronômio capítulo 11, 26 diz assim: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção é quando cumprir os meus mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprir os meus mandamentos do Senhor vosso Deus. Mas vós desviaste do caminho que hoje vos ordeno. Tem pessoas que adquirem maldição por causa da desobediência. E nós temos que cada dia ter obedecendo a palavra do Senhor, para nós não carregar sobre nós maldição. Muitas das vezes nós queremos dar uma visitazinha na igreja, mas não tem coragem de chegar para o pastor, um vizinho ali me convidou para eu fazer uma visita ali na igreja. Aí eu vou escondido. Crente fazendo coisas escondido é maldição. Está adquirindo maldição por desobediência a seus líderes. Então é necessário obedecer. Se você chegar a pedir ele, eu creio que ele vai dizer: vá. Ele vai querer que você congregue lá. E se for da direção de Deus, amém. Ninguém pode pedir, né? Mas não adquira a maldição por desobediência. Nós podemos observar aqui, ó, a maldição hereditária também, está relacionado à transmissão do caráter físico ou psíquico ao descendente. Então são algumas doenças, né, que vêm assim de geração em geração. Por exemplo, tem uma família que tem diabetes, aí todos na família, né, tem que morrer com aquele mesmo problema, né, de diabetes. Tem outros que têm câncer, toda a família morre. Então aquela maldição é hereditária, né? São as maldições hereditárias. A maldição na família lançada. No início todas as coisas foram feitas com a palavra. Cuidado com aquilo que nós falamos. Temos que ter cuidado com a palavra quando nós lançamos em direção ao irmão ou em direção aos filhos, porque nós
podemos ter jogando maldição na nossa própria família. Lá em Provérbios, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Se você é um cristão, vive uma vida em santidade com Deus, em momento algum nós devemos lançar a palavra de maldição contra um irmão. Não, que nossa boca foi feita para abençoar e não maldiçoar. Então há essas, tipos de maldição. O nome de ídolos, que muitas das vezes a gente coloca, até por inocência, nos nossos filhos, Então a gente tem que tomar cuidado, aí começa a chamar aquele nome daquele ídolo, Então é a maldição, o que lançada. Atributo e fase negativa. Vai, seu doido. Maluco. Tu vai ser um viciado. Olha, vai ser uma prostituta. Não é isso? E a gente acaba trazendo maldição para nossas famílias. E nós temos que ter cuidado com as maldições, porque muitas das vezes nós adquirimos, herdamos, entendeu? E nós não podemos falar das nossas palavras. Temos que saber o que pensar antes de dizer, para que nós não traga maldição para a nossa família. O que eu entendo com isso aqui? Que toda maldição na minha família, toda maldição na tua família, herdada, adquirida ou lançada, Deus vai jogar por terra nesta noite, porque Ele está aqui para transformar essas maldições em bênção. Deus vai transformar essa maldição em bênção criada na família. Todas as maldições que é lançada, Deus, Ele deu autoridade a mim e a você. Satanás coloca: eu sou autoridade, você é autoridade para expulsar. Deus, Ele nos deu a autoridade para expulsar todas as maldições da nossa família. Observe o que está escrito aqui em Isaías, que diz assim, só que depois do sacrifício de Cristo na cruz, todas as maldições foi quebrada. Todas as maldições, Satanás só tem um trabalho em colocar. Porque Deus tem uma igreja para tirar, expulsar, jogar por terra. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nos reputávamos por aflito e ferido, de Deus, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz está sobre Ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Então Satanás só pode jogar, e nós temos autoridade para tirar. Então, em momento algum, não aceite maldição na sua família.